Amém. Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Quantos estão sendo supridos nesses dias pelo Senhor? Amém. Coisa mais interessante da palavra é que ela não volta vazia. E tudo aquilo que Deus prometeu para você, Deus vai cumprir. Isso independe do estado que você esteja, da condição que você esteja. Independe da forma que nós estamos. Só depende de uma coisa: a palavra do Senhor não volta vazia. Ela vai cumprir. Amém? É isso que nos alegra, é isso que nos fortalece, né? Abre a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 em diante. Capítulo 8 de 2 Coríntios. Você que pode se colocar de pé, você se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus. E nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler no primeiro momento até no versículo 9. Se preciso, depois nós vamos ler mais. Também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunhou eu, na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram isso, como nos esperávamos, mas também deram de si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito, e como começou assim também, complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, no saber e em todo cuidado, em nosso amor e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. E não vos falo de forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite glorificar o teu nome, bendizer o teu nome, agradecer o Senhor pelas nossas vidas, agradecer o Senhor, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ó Deus, eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos que estão aqui, pela vida dos meus irmãos que estão em casa. Por um motivo ou outro, ó Deus, o Senhor sabe e conhece a vida de cada um. Ó Deus, o Senhor conhece as necessidades de cada um aqui. E a palavra do Senhor diz que o Senhor supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Seja essas necessidades físicas, emocionais, seja essas necessidades, ó Pai, financeiras. Ó Deus, que elas sejam supridas no Senhor, alimentadas no Senhor. Ó Deus, nos dê entendimento e clareza e que nós possamos caminhar nessa palavra de uma forma muito tranquila, muito consciente e que haja nesse lugar um culto racional. Eu te louvo, eu te agradeço e consagro a minha vida a Ti, eu consagro a vida dos meus irmãos a Ti, eu consagro essa palavra a Ti, porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre generosidade. Generosidade na escassez.
ou generosidade em tempos difíceis? Quando nós falamos de generosidade, por um motivo muito óbvio, existe um conceito errado de generosidade. E quando se fala em generosidade no púlpito, ou quando nós falamos de generosidade para algumas pessoas elas têm um conceito de generosidade um pouco equivocado. Mas eu vou dizer para você que esse conceito de generosidade equivocado não é culpa das pessoas. A culpa é nossa. A culpa é de pessoas que dizem conhecer a Bíblia e usam esse termo, usam esse texto para extorquir pessoas. O erro não é das pessoas, quando as pessoas, e como o Juninho ele estava falando de dízimo e oferta, e quando falamos de dízimo e oferta em igreja, as pessoas dão um passo para trás e falam, opa, começou a extorsão. Mas a culpa não é delas. A culpa são daqueles que usam a palavra de Deus erroneamente para extorquir pessoas e falar coisas que a Bíblia não diz. Onde eles usam esse termo para ameaçar pessoas. Você está entendendo, amado? Onde diz, olha, se você não der, você não entra no céu. Se você não fizer, Deus vai pesar a mão sobre você. Se você não fizer isso, Deus, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca foi um Deus de causa e efeito. Deus nunca agiu de acordo com as nossas ações. Deus nunca olhou para nós e pesou a mão ou tirou a mão pelas nossas atitudes. Sempre ele foi pautado na palavra e na misericórdia dele, no amor. O amor de Deus superabundou em todos os momentos. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. É sobre essa palavra que eu quero compartilhar com você. E antes de compartilhar essa palavra, para nós que estamos aqui, para os irmãos que estão em casa, a pergunta é: a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está pronta? A igreja do Senhor Jesus está pronta para a grande tribulação? Nós estamos prontos para enfrentar uma tribulação de verdade? Deixa eu dizer para você, o que nós estamos vivendo hoje é algo sério, mas assim eu posso afirmar para você, assim como Paulo afirmou, que nós estamos vivendo uma breve e momentânea tribulação. E graças a Deus, já passa. Mas quando nós olhamos para a palavra, e Paulo, ele diz algo muito interessante nesse texto, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça. Eu quero explicar esse texto para você hoje. Quando ele diz assim, portanto, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestou abundância de alegria, e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sabe, amados, quando Paulo diz assim da igreja de Macedônia, ele diz assim que Deus manifestou a graça dele. E você sabe que o que está dizendo aqui é quando ele diz assim que Deus manifestou a graça de Deus na igreja da Macedônia. Essa graça é a mesma graça que foi manifesta no Filho, lá em João 3,16, fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus manifesta na igreja da Macedônia a mesma graça que ele manifesta lá no Calvário. O mesmo amor, a mesma dedicação que ele manifesta ali, ele manifesta na igreja. Mas quando ele manifesta isso, amados? Ele manifesta quando ele diz o seguinte, porque no meio de muita prova de tribulação, e para nós que já estudamos sobre as igrejas da Ásia, como nós já estudamos as 7 igrejas, ou as igrejas do tempo
de Atos ou a igreja primitiva. A tribulação deles, irmãos, era uma perseguição ferrenha, uma busca inconstante para terminar com a igreja, para destruir a igreja. E a igreja, irmãos, diferentemente daquilo que nós pensamos, a igreja não era uma igreja rica. Uma igreja com pessoas simples, pescadores, soldados, pessoas que tinham pouco dinheiro, pessoas que não tinham muitos recursos, pescadores. E a igreja era composta de pessoas, irmãos, trabalhadores, escravos. E ali aquelas pessoas tinham as suas dificuldades, como nós temos as nossas dificuldades hoje, mas eles tinham a dificuldade dele, e a Bíblia está dizendo, e Paulo está dizendo aqui, que no meio de uma grande tribulação, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite. Paulo está dizendo o seguinte, que no meio de uma grande tribulação, uma prova de tribulação, manifesta a abundância de alegria. A pergunta que eu quero dizer para você é o seguinte: nós não estamos vivendo numa grande prova de tribulação, graças a Deus, ainda. Mas essa grande prova que nós estamos vivendo nesse momento, eu pergunto para você, está havendo alegria na sua casa? Está havendo abundância de alegria para você nos dias de adversidade? Nos dias que você tem vivido, nesses dias que você tem vivido, talvez não do jeito que nós gostaríamos de estar aqui com todas as cadeiras normais, nós gostaríamos de estar pertinho do outro, sem máscara, sorrindo um para o outro, nós gostaríamos de ter chegado e abraçado, beijado, saudade um do outro e não pode. Mas isso não é motivo para que nós não tenhamos alegria. Isso não é motivo para que o nosso coração esteja amargurado, preocupado, inquieto. E os nossos irmãos da Macedônia nos dão um grande exemplo disso, que eles dizem que no meio de grande prova de tribulação, manifesta a abundância de alegria, uma abundância de alegria, e ele fala assim, onde tinha profunda pobreza, irmãos, não é ser a gente ter pouco, vocês estão compreendendo? É ser pobre, no meio de profunda pobreza. Consegue imaginar um lugar onde tem profunda pobreza? Será que você consegue olhar para a sua casa e imaginar? A sua casa, ela tem um estado de profunda pobreza? Você já viveu num lugar onde tivesse um estado de profunda pobreza, amados? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos prontos para viver verdadeiramente o que a igreja do Senhor Jesus Cristo há de viver? Será que a nossa vida, será que o nosso coração, será que a nossa gratidão em relação a Deus, será que nós estamos prontos para dizer a Deus, eu estou pronto para viver uma profunda alegria no meio de profunda pobreza? Porque às vezes nós olhamos, às vezes no começo dessa pandemia, o que nós víamos, até eu cheguei a postar um dia no Instagram, um pequeno texto. As pessoas estavam desesperadas, as pessoas estavam nas filas de supermercado enchendo carrinhos e carrinhos para guardar, para estocar, porque aquilo podia faltar para elas. Deixa eu perguntar para você, isso é a atitude de quem conhece a graça? Isso é a atitude de quem conhece graça de Deus? Isso é a atitude de quem tocou e quem vive isso, de quem professa isso, de quem se relaciona com isso? Mas sabe o que mais me assombra nesse texto, irmãos? Sabe o que mais me assombra nesse texto? É que ele diz assim, porque Paulo está dizendo o seguinte, porque eles, testemunhou eu, à medida das suas posses, mesmo acima de se mostraram voluntários, pedindo com muita insistência.
Sabe o que essa igreja, sabe o que esses irmãos faziam naqueles dias? Sabe o que a igreja da Macedônia fez naqueles dias? Eles insistiam, eles olhavam e diziam assim: olha, nós precisamos ajudar, nós precisamos ajudar, nós queremos ofertar, nós queremos ir, nós queremos ajudar de alguma forma a igreja de Jerusalém. E Paulo dizia para eles: não, espera aí, vocês não estão entendendo, vocês não têm nada para dar para ninguém. O que vocês têm não dá, o que vocês têm é um pouco de farinha e um pouco de azeite para comer e morrer. Vocês não têm condição, vocês não estão em condição de ajudar ninguém. Eles insistiam, amado. Eles insistiam em ajudar, sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? A palavra de Deus está dizendo um pouquinho antes aqui, que manifestou uma grande riqueza da sua generosidade. Sabe o que é generosidade? Generosidade é altruísmo. Generosidade é quando eu paro de satisfazer a mim e satisfaço o outro. A Bíblia diz no livro de Provérbios que uma alma generosa, ela prospera. E prosperar é ter um caminho leve, um caminho suave. É um caminho livre. Prosperar é muito diferente daquilo que nós pensamos, que é acumular alguma coisa. Não. Prosperar é quando eu tenho uma vida, amados, desprovida e desprendida de uma forma onde eu penso no outro primeiro e não penso em mim. E às vezes nós insistimos. Quem conhece essa igreja, quem está aqui há 20 anos sabe que as pessoas aqui nunca foram extorquidas por causa de oferta, por causa de dízimos. E quem está aqui desde o início sabe o quanto isso é princípio, é fundamento nosso. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Quando entendemos a graça, quando entendemos que é o propósito, sabe o que a igreja da Macedônia entendeu? Elas entenderam o seguinte: espera aí, se uma alma generosa prospera, e se nós podemos ajudar o outro, não importa o quanto eu tenho, não importa o quanto eu acumulei, não importa como eu estou vivendo, importa é que eu estou preocupado com o outro. E essa generosidade, ela não está atrelada ao fato de termos muito ou pouco. Generosidade, irmãos, ela é proporcional. Ela é proporcional. E essa generosidade não é para que você tire de você e passe necessidade, não é isso. Essa generosidade é para que você esteja suprido e o outro também. E nesses dias que nós estamos em casa, abastados, graças a Deus, engordando, todo mundo gordinho. Será que nós estamos preocupados e será que nós estamos pensando naquele que não está? Será que a nossa preocupação, será que o nosso coração, e será que as nossas ações, atitudes estão preocupadas com aqueles que não estão assim? Ao invés de alguém chegar aqui e insistir: irmãos, traz uma cesta, irmãos, traz um cobertor, irmãos, traz um alimento, irmãos, traz isso. Ao contrário disso, me incluo nesse pacote. Precisa correr. Ao invés da gente estar fazendo isso, será que não deveria ser o contrário? Alguém ligar para sua casa assim: por favor, não traga nada para cá que vai perder. Não traga para cá porque você está atrapalhando aqui. Ao invés da gente estar preocupado com os gastos da igreja, com as despesas da igreja, alguém devia ligar para você e falar: deixa eu dizer para você, não traga mais porque você está me dando um trabalho. Porque quando eu conheço a graça e quando eu entendo que doar, que dar, generosidade, altruísmo, eu conheço a graça de Deus,
Eu conheço o amor de Deus. Minha vida e o meu caminho é próspero. Meu trabalho é próspero. Os meus relacionamentos são prósperos. A minha família é próspera. Enquanto eu estou preocupado comigo, vivendo uma vida umbigocêntrica, ligado em mim mesmo, preocupado comigo mesmo, as coisas não caminham. Por que o Juninho diz aqui? Não, as coisas estão indo bem mesmo, amados. É o curso natural das coisas. Dar-vos e ser-vos a dado. É assim que funciona. Não tem outro jeito. E a igreja da Macedônia, ela compreende isso. Ela compreende isso. Ela diz assim: e o que nos levou a recomendar aí a Tito, diz o versículo 6, eu quero ir para o versículo 7, que diz assim: como porém em tudo, presta atenção nisso aqui, amados. Paulo diz assim: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, tanto na palavra, como no saber, e com todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. O que é que a palavra está dizendo, amados? Sabe o que é que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite? Na mesma proporção que vocês, Paulo olha para a igreja de Corinto e diz assim: olha, vocês são a igreja de fé. Se tem uma coisa que não falta na igreja de vocês, é fé. Eles são fortes na fé. E ele diz mais, ele diz: olha, vocês têm sabedoria demais. Vocês têm muita sabedoria, superabundou na sabedoria. Ele vai mais longe ainda, fala: olha, ainda a palavra de vocês é forte. Vocês têm uma palavra forte, ele dizendo para Coríntios. E amados, ele diz o seguinte: vocês são fortes na fé. Se vocês têm uma palavra boa, se vocês têm sabedoria, agora vocês têm que se aprofundar e vocês têm que se superabundar da mesma proporção que vocês conhecem a palavra, no altruísmo, no dar, no doar, no amar. Não adianta nada a gente conhecer a palavra, não adianta nada a gente fazer curso, não adianta nada a gente aprofundar dentro dessa palavra, conhecer essa palavra, sabe, de capa a capa, ler ela várias vezes. Mas Paulo, ele faz uma cobrança violenta demais. Ele diz assim: na mesma proporção, na proporcionalidade de que vocês conhecem essa palavra, agora vocês poderiam praticar essa palavra em amor. Agora vocês podiam ser generosos da mesma forma, para que o amor de vocês seja provado, para que o nosso amor como igreja seja provado. Hein, amados? Glória a Deus. Estão entendendo ou não? Amém? É difícil de eu saber, porque eu não vi. Não sei se você está com a cara ruim, não sei se você está com a cara boa. Irmãos, é na mesma proporção. E nós não podemos abrir mão disso. Nós devemos nos atentar para isso nesses dias. Nós precisamos começar a perguntar aos nossos vizinhos, perguntar às pessoas que trabalham conosco, as pessoas que talvez nos servem no nosso trabalho. Fala: está tudo bem na sua casa? Está tendo que comer lá? Lá na sua casa está tudo certo? Ou ligar para alguém que você não vê há dias daqui, da sua família, dos nossos irmãos, e perguntar: olha, deixa eu dizer para você, tem o que comer aí? Como o nosso contador Juninho disse, tem pessoas com salários suspensos, com salários reduzidos. Deixa eu dizer para você, a energia está paga aí, está tudo certo. Eu não dou conta de pagar sozinho, eu ligo para 2, 3, a gente paga. Tem o que comer, seus meninos têm leite aí?
Mas às vezes, irmãos, nós nos superabundamos na fé, nós superabundamos na palavra, nós superabundamos na sabedoria, mas nós não superabundamos no altruísmo, na generosidade. Porque generosidade, irmãos, eu tenho que abrir mão de mim para servir. E Paulo, quando ele envia uma carta para 2 Timóteo, para o discípulo dele, ele diz, olha Timóteo, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Eu vou abrir os teus olhos para o que vai acontecer. No que você vai encontrar. Eu quero que você tenha cuidado. E Paulo diz assim, sabe, porém, isso nos últimos dias, está em 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala, sabe, porém, isso nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Ele diz assim, ele diz o seguinte, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Nós temos vivido dias difíceis, e nós não podemos virar essas pessoas, ser amantes de nós mesmos, porque não foi isso que Cristo nos ensinou, não foi isso que Deus nos ensinou. Fala assim, que Ele deu o seu único filho, graça irresistível, a graça irresistível, a vida eterna, Ele nos deu. Primeiro Ele nos amou, primeiro Ele nos chamou. Essa tem que ser a nossa marca em dias difíceis, essa tem que ser a marca da igreja nos dias difíceis, uma igreja altruísta, uma igreja generosa. Sabe, irmãos, isso é apenas um espaço de tempo que nós estamos vivendo, porque dias difíceis nós vamos viver, dias mais complicados nós vamos viver, mas isso não pode ser impedimento, não pode ser nada impeditivo para que nós não venhamos ajudar o outro, para que nós não venhamos fazer aquilo que nós devemos fazer, aquilo que você e eu tem que fazer. Sabe o que quebra um paradigma muito grande na nossa vida? Sempre, não sei vocês, mas eu, na minha base teológica, de igreja, como você quiser chamar, no começo eu pensava que para eu ofertar e para eu devolver um dízimo e para eu fazer alguma coisa, eu era ameaçado, coagido a não entrar no céu. Se eu não ofertasse, Deus não ficaria feliz comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se eu vou contrariar a base teológica de alguém aqui. Vou dizer para você, tem fundamento. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Irmão, se você não quer dar, não dê, é seu. Se você não quer fazer, não faça, é seu. Mas e aí, Fernando, como faz? E aí, pastor, como é que faz isso aí? Deixa eu dizer para você, a única coisa é que você não vai poder se relacionar com essa graça. O único problema é que você não vai relacionar com esse amor de Deus, porque você não compreendeu esse amor. Porque quando a palavra de Deus, quando Paulo diz aqui, ele fala assim, olha, eles deram de uma forma voluntária, e pior, sabe, irmãos, e o que é mais interessante, ele diz o seguinte, ele diz uma coisa muito interessante que nós não podemos deixar passar aqui. Ele fala assim, no capítulo 5, no versículo 5, ele diz assim, primeiro eles se deram ao Senhor. Primeiro ele deu ao Senhor, depois ele ofertou.
Tem uma coisa para você. Primeiro eu me consagro a Deus. Depois eu dou alguma coisa para Deus. Você lembra quando você converteu? Você lembra quando você fez aquela confissão de fé e você confessou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida? Lembra quando você foi admitido lá, admitido não, você foi recebido na igreja e você assinou lá uma carta de confissão de fé, ou você fez uma confissão de fé, não sei onde você converteu, tantos lugares. E ali nós falamos, olha, eu me comprometo a ajudar na obra, ajudar pessoas. Eu me comprometo a trabalhar, a servir. Eu me comprometo a ir, a pregar o Evangelho. Eu me comprometo a me envolver com a Bíblia. Eu me comprometo com a palavra. E aí nesse momento que nós entramos nessa primeira aperto, nessa primeira tribulação, nós sumimos. Nós entramos para dentro de casa, trancamos as portas, enchemos as nossas despensas e diz o seguinte: estou preparado, eu estou pronto agora, eu aguento aqui 60 dias tranquilamente. Será que um irmão que você disse que é irmão seu aguenta uma semana? Sabe por que as pessoas são generosas? Sabe por que as pessoas elas aprendem generosidade com facilidade? Quando aquele versículo que diz o seguinte: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E quando eu compreendo que Salmo 24, que eu disse que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo que habita não é meu, mas de Deus. E quando você entende que você não é dono de nada, mas mordomo de tudo. Sabe quando você entende que comprou um carro, mas o carro não é seu? Que você mora numa casa bacana, mas aquela casa não é sua? Sabe quando você tem uma família linda e você olha para sua família e fala assim: não é minha? Eu só estou aqui como mordomo, cuidando. Porque num determinado momento Deus vai requerer ela de volta. Quando nós compreendemos isso, nós deixamos para trás todo aquele argumento miserável de pessoas que fazem isso, ameaçando pessoas com a generosidade, sabe? Em função de agradar a si mesmo, a satisfazer os seus próprios desejos, os seus próprios prazeres. Mas quando na verdade eu uso essa generosidade como altruísmo, e quando eu imagino uma alma generosa, ela prospera. Uma alma generosa, ela prospera. Aí eu pergunto para você, como tem sido a sua casa? Viu que o Juninho disse, as coisas vão bem? Vai bem mesmo, irmãos. Tem que ir bem. Não tem contenda, não tem briga, não tem nada. Vivendo no meio de um furacão, e você abre a janela, passarinho cantando, fala: que isso? Será que eu não faço parte desse planeta? Será que eu estou onde? Eu tenho certeza que muitos aqui devem estar vivendo a mesma coisa que o Juninho está vivendo. E muitas das suas casas devem estar vivendo a mesma coisa que o Juninho está vivendo, que nós estamos vivendo. Paz. Irmãos, tenho vivido dias bons, onde meus filhos, os meus netos podem sentar à volta da mesa e comer. Sem contenda, sem briga, sem divisão. Onde os meus genros chegam como filhos. Onde os meus netos têm saúde, a minha mulher tem saúde. Aí eu digo, isso é prosperidade. Isso é prosperar. Muito diferente de acumular. Temos preocupado com o outro? Será que eu tenho feito o meu papel? Sou igreja? Será que somos igreja? Veja bem, não estou falando de religião, não estou falando de nada disso. Compreender o que a igreja da Macedônia compreendeu. E a Bíblia diz aqui no versículo 1 que diz assim:
A graça de Deus concedida, sabe? Que Deus conceda essa graça na nossa vida. Que Deus nos deixe compreender essa graça. Que Deus abra essa porta da graça e nós possamos entrar dentro dela. E compreender isso de uma forma muito, muito tranquila. Sem peso. Sem acusação. Sem ameaça. Sem criar nenhum constrangimento. Paulo diz assim, olha, isso eu não estou falando isso por lei. Estou falando isso por amor. Amor. Ele diz assim no versículo 9, ele fala assim, ó, pois, no 8 ele fala assim, não vos falo de forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros. A sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vou dizer uma coisa para você. Deus olhou para a igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia, e diz lá no capítulo 2 de Apocalipse, e diz assim para ela, vocês são pobres, mas vocês são ricos. Porque a graça de Deus superabundava lá. Deus olhava para dentro da igreja e se alegrava com aquela igreja. Porque Ele via fidelidade. Porque Ele via adoração. Ele via amor. Promete para a igreja vida eterna. Diferentemente, Ele olha para a igreja de Laodiceia e fala assim, vocês são ricos, vocês são pobres, miseráveis, nus. Porque vocês se envolvem com o mundo de uma forma que não deveria se envolver. Vocês são amantes de si mesmos. Vocês amam o mundo. Vocês misturaram o profano e o sagrado. Compreendemos isso. Nós deixamos de ser dogmáticos, religiosos. E apenas vivemos uma palavra pura, simples, clara. Compreender que tudo na vida ela tem que ter um motivo, um sentido. Jesus, quando Ele entrega a vida dele por nós, Ele entrega com motivo. Qual era o motivo? Ele amava. Ele nos amava de uma forma extraordinária. Cristo me amou de uma forma extraordinária, te amou de uma forma extraordinária. Abriu mão de ser Ele mesmo para viver uma vida terrena e morrer no nosso lugar. Isso é altruísmo. Nós não somos capazes de morrer nem pelos nossos próprios filhos. Nós não somos capazes de morrer nem pelos nossos próprios irmãos de sangue. Quem dirá se nós morrêssemos por um irmão de fé? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor. Esse é o evangelho que nós devemos viver. Este é o evangelho que nós devemos pregar. Sem diferença. Sem preocupação se o outro está pensando. Sem julgamento. Mas com doação. Com entrega. Quando alguém faz um apelo para que você dê alguma coisa, você dá. Porque não é seu mesmo. Você é só mordomo. O Senhor é a terra e toda a sua plenitude e tudo que no mundo habita. Glória a Deus. Amém.
14, só para a gente fechar, diz assim: suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, que de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Ninguém está dizendo que você tem que tirar suas coisas e vender, sabe? Aquela história que nós vimos lá no Velho Testamento, na igreja de Atos, no capítulo 2, que os irmãos vendiam suas propriedades e ajudavam um ao outro. Aquilo foi no momento, eles viveram aquilo ali. Ninguém é obrigado a vender suas posses para repartir. Ninguém, a igreja não fez. Fez naquele momento, depois não fez mais. E não é modelo de igreja para a gente seguir, e às vezes pensar que o outro tem que vender para me dar. Não tem isso. O que a Bíblia diz é que eu tenho que, de alguma forma, proporcionalmente, contribuir para que você viva bem e eu também. Só isso. Nossa reflexão é para que nesses dias de crise, nesses dias de dificuldade, nós não venhamos fechar as nossas casas, fechar as nossas portas e pensar que nós somos os únicos necessitados no planeta. Existem irmãos nossos que estão sem emprego, existem irmãos nossos que estão com salário cortado, existem irmãos nossos que estão com salários reduzidos, existem irmãos nossos que não têm emprego. E não só de sabedoria, de palavra de fé, nós precisamos agir como igreja, como corpo, como alguém que é altruísta e ama. Esse é o papel da igreja. Quando nós fizermos isso, vai acontecer o que aconteceu com a igreja da Macedônia. Deus vai fazer-nos conhecer a sua graça. Glória a Deus. Amém? Vamos compreender essa palavra. Nada complicado. Claro. Simples. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar. Sabe, irmãos, eu espero que você esteja vivendo dias de paz. O desejo do meu coração é que você na sua casa esteja vivendo dia de paz. Meu desejo é que vocês que estão aqui, vocês estejam vivendo dias de paz. Porque Deus tem cuidado de nós de uma forma extraordinária. No meio dessa pandemia, nós temos vivido dias de prosperidade. Essa é a diferença. Por isso que a Bíblia diz: então verás a diferença de quem serve e quem não serve. A diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Eu espero que tenha sido revigorante para você. Porque nesses dias Deus tem alimentado a minha alma. Tem suprido as minhas necessidades e da minha casa. Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Olha que aconteceu um monte de coisa ruim. Mas com mais coisa ruim que acontece, melhor fica. Acho maravilhoso. Porque Deus tem manifestado a graça dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Deus, que a tua mão poderosa alcance a vida dos meus irmãos. Os meus irmãos que estão em casa, os meus amigos, pessoas, ó Deus, que nem nos conhecem, ou talvez também não te conheçam. Ó Deus, que a sua mão poderosa possa alcançá-los. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão aqui hoje, as famílias deles. Abençoa a nossa casa. Abençoa os meus irmãos que estão em casa. Se tiver pessoas enfermas, que o Senhor possa visitá-las e trazer a cura do Senhor. Se as pessoas estiverem em contenda, que o Senhor possa abençoá-las. Trazer clareza e entendimento da paz. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, mas que o Senhor acenda dentro de nós, ó Pai, o desejo de ser altruísta, o desejo de servir o outro, o desejo de me preocupar com o outro, de amar o próximo. Aquele que diz conhecer o Senhor e não ama o seu irmão, a verdade não está nele. Que isso não venha acontecer nas nossas vidas e nem na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço
e consagro essa semana em nome de Jesus. Que nós possamos ter uma semana de vitória, de bênção, feliz e cheio da graça. E não se esqueça, alguém precisa de você. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vão em paz. O Senhor acompanhe. Boa noite. Deus abençoe você.